Olá, boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações. Nosso boletim hoje tem CropView e as avaliações, as tendências para a próxima safra, o próximo plantio. Muitas regiões já têm aí o plantio autorizado a partir da segunda quinzena de setembro, outras dependem ainda do fim do vazio sanitário e podem começar a plantar só a partir de outubro, mas enfim, qual é o melhor momento de entrar com a semeadura, de fazer o plantio? O CropView é uma ferramenta que também ajuda nessa tomada de decisão. E quem vai explicar para a gente é a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia. A Cristina já está com a gente aqui no telão. Bem-vinda, Cristina. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Hoje a gente simulou duas áreas, né, do Centro-Oeste, Cristina, para trazer informações. Obviamente, ainda tem algum tempo para iniciar o plantio, mas pelo menos com essas informações, o produtor pode ir trabalhando, pode ir traçando a sua estratégia de plantio e se informando das tendências do clima para aquele momento, certo? É isso mesmo, nós já estamos chegando perto, né, e as tendências elas vão ficando cada vez mais assertivas. Nós temos aí o desafio desse bloqueio, dessa massa seca que está sendo rompida, e vamos começar a ver como é que fica o balanço hídrico, como é que essas chuvas que já estão acontecendo, como é que elas vão afetar a safra. Né? Boa tarde para você, obrigada também mais uma vez, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Muito bom. Agora, bloqueio atmosférico aparentemente já era, Cristina, está sendo rompido. A gente consegue visualizar isso nos mapinhas, não é isso? É isso mesmo, já coloquei aqui na tela, ele já vem sendo rompido, né? São Paulo, Paraná, que vinha sofrendo com muita seca, já está bastante beneficiado. Mato Grosso do Sul também, nós vamos ver aqui que vai receber muito boas chuvas, até anormais para a época do ano. Mas esse bloqueio no Centro-Oeste, ali pegando o Tocantins, ele ainda continua. Nós não vamos conseguir ver muito o fim dele, não. Aí, nesse mapa, a gente consegue ver o movimento das chuvas nos próximos dias, não é isso? Exato. Vou colocar o movimento a partir de agora. Nós já vemos aqui, olha, hoje nós temos aqui essa chuva entrando Paraná, norte do Paraná, São Paulo, né? Vou colocar aqui para rodar. Vou deixar o Brasil todo para vocês darem uma olhada no Brasil inteiro. Ó. Tá vendo? Boas chuvas. Já estamos no sábado. Sábado pela manhã. Olha só, vai ter uma chuva ali entre Mato Grosso do Sul, quantidades boas, né? Você vê os pontos azuis fortes, né? Uma boa chuva que passa pelo Mato Grosso do Sul no sábado. Chega inclusive para o interior de São Paulo, né? Isso, domingo também vem alguma coisa, né? Depois ela começa a diminuir um pouco de intensidade. Olha só, na segunda-feira tem novamente formando ali São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? Olha, volumes interessantes em Minas Gerais na terça-feira, né? E aí na voltando quarta, a chover no sul, né? Rio Grande do Sul, e olha que formação grande já, Mato Grosso do Sul, São Paulo de novo, né? Vou até deixar até quinta-feira. Uma semana, né? Uma semana. E aqui, ó, eu vou parar e nesse momento eu vou mudar para a gente ver a tela dessa chuva acumulada de hoje até quinta-feira. E vai ficar bastante claro como é que fica o bloqueio. Olha só. Realmente diminuiu bem o tamanho da área com bloqueio atmosférico, né? É isso mesmo. Você vê que ele vem entrando bastante. Você vê que todo o sul do Brasil, São Paulo, Minas, né, Mato Grosso do Sul. É um bom volume acumulado, hein, Cristina? É um bom volume acumulado. Você vê que tem chuvas de volumes expressivos que estão entrando, né? Isso então é o resultado dessa movimentação das chuvas que a gente viu aí ao longo da semana. No final de semana a gente tem esse quadro de acúmulo das chuvas, de onde realmente essas chuvas caíram, certo? Exatamente, que elas vieram. Você vê que quando a gente viu as chuvas passando, ela passa a hora aqui, a hora acolá, né? Você vê que tem pontos de volumes maiores, que tinham verde, mas tinha uns pontos azuis no meio do verde. Né? Mas quando a gente faz um apanhado de uma semana, o que aconteceu, o resultado é esse que está aí na tela. Muito bem.
Muito interessante. Ou seja, boa notícia, mas o produtor precisa ficar atento porque, apesar de serem boas chuvas, termos bons acumulados, ainda não temos autorização para iniciar o plantio. Mas quando tivermos autorização para iniciar o plantio, teremos condições favoráveis? Essa é a pergunta para a Cristina Queiroz. É isso aí, vamos dar uma olhada. Nós fizemos a simulação aqui. Eu fiz em 2 lugares, um no Mato Grosso do Sul, no município de Dourados, e outro em Goiás, no município de Rio Verde. Né? Eu vou começar para vocês falando de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que o vazio sanitário acaba antes, ele acaba no mês de setembro. Né? Então eu coloquei aqui uma possibilidade de plantio no dia 20 de setembro, para a gente dar uma olhada. Cristina, só antes da gente falar especificamente, Dourados tem uma tradição já de iniciar o plantio com boas condições em outubro? Em setembro, desculpe? Então, vamos lá. Eu fiz aqui, eu simulei de 2008 a 2018 qual é a resposta de produtividade de um cultivar de soja com um ciclo de 120 dias. Então, tá aqui na tela para vocês, olha só. Cada quadradinho desse, né, nós vamos ignorar aqui o primeiro 15 de setembro, vamos olhar a partir de 20 de setembro, que é onde acaba o vazio sanitário. Então, nós vemos que Dourado é uma região que ela sofre bastante com o clima. Né? Você vê que nem todos os anos, né, é possível iniciar cedo, e nem todos os anos a resposta com referência ao clima ela é muito boa. Né? Quando pinta de amarelo, a produtividade ela cai de 80%. Uhum. Né? E na média de 10 anos, pode ver que o resultado aqui, a produtividade ela fica na casa dos 75%, 76% para plantios entre setembro e outubro. O que significa que o melhor momento de plantio acontece justamente nesse período, certo? Entre 20 de setembro, né, aqui quando é possível, olha só, 88% de produtividade, né, 92%, e até 15 de outubro, vamos por assim dizer, né, onde tem os melhores resultados. Você vê que você tem anos que você tem produtividade acima de 90%. Isso, a gente olhando a média aí, mas quando a gente particulariza isso aí, a gente vê que os anos são bem distintos, né, Cristina? Sim, você vê que nós temos anos que são bastante sofridos. Olha 2008 aqui, né? Viemos para 60%. Não teve período de plantio praticamente bom, né? O resultado da produtividade não foi tão bom. Seja porque faltou chuva em algum momento, né? Seja porque excedeu. Né? E este ano, né? Você vê 2018, ele parece que está bastante favorável. Olha só. Nós chegamos 20 de setembro com uma resposta de 88% a produtividade, e para plantio entre 1 e 10 de outubro, nós subimos a casa dos 90%. E depois de 10 de outubro, 96%. Para frente aqui a gente não tem resposta, porque como eu não tenho dado climático para calcular até o final do ciclo, né, o nosso horizonte são 180 dias, então ele não consegue olhar até o final do ciclo, ele não dá resposta. Mas tradicionalmente já começa também a perder um pouquinho do potencial, né? Tradicionalmente sim. Muito bem. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Essa mudança de 88 para 92? Vamos focar então, vamos lá. Olha só, então fiz aqui um plantio no dia 20/9, né, um cultivar de soja com ciclo de 120 dias. E vamos ver, eu vou primeiro no balanço hídrico. Tá? A primeira barra, a barra verde clara, é agora momento atual, né, nós estamos olhando para o futuro, né, e colocando um plantio em 20/9, que é a barra do meio, é o plantio. Então, olha só, nós temos um pico de chuva em agosto anormal para a região. É verdade. Né, a linha amarela mostra a média da climatologia dos últimos 10 anos. Então, nós vemos aqui que essa chuva que acontece agora, ela é uma chuva bastante anormal. Né? Mas que ela dá condição de plantar logo que o vazio sanitário abre. Olha só que condição boa. Né? Mas daí tem um vermelhinho ali, hein, Cristina? E aí nós temos o mês de novembro, olha só, acumulando déficits. Né? Agora, em que estágio que vai estar essa planta nesse momento do mês de novembro? Né? Como é que vai ficar a produtividade? Vamos dar uma olhada aqui em cima? Isso você simulou um plantio no dia 20 do 9. 20 de setembro, ok.
5 dias depois do término do vazio sanitário. Né? Então você vê, o solo molhou, a chuva de agosto foi generosa, né? Começou bem, né? Deu plantio. E aí nós temos aqui, olha, entre desenvolvimento vegetativo e florescimento, falta de água. Que acontece em novembro. Que acontece em novembro. Vamos trazer a data para a tela, vamos ver se a gente consegue ver tudo junto. Não dá, fica grande demais, mas olha, novembro, tá vendo? O mês de novembro, ele tem uma condição de muito menos água, pelo menos é o que está sendo sinalizado neste momento. Né? Eu acredito que ao longo do tempo isso pode mudar, para menos ou para mais. Então, por isso que o produtor deve ter atenção. Por quê? Olha só, entra no florescimento com um déficit hídrico já acentuado e nós temos uma penalização significativa. Significativo, com certeza. As chuvas voltam, mantém o índice, mas não recupera, né, Cristina? Não recupera o que penalizou. Então, o que nós estamos trabalhando aqui? Com a possibilidade de ter plantado no dia 20/9 um cultivar de ciclo de 120 dias. Mas daí a gente, é isso que eu ia te perguntar, mas aí a gente entende que ali em novembro vai ter essa possível falta de água, né? Ou possível redução dos volumes necessários para a planta. O que eu faço, Cristina? Qual que é a estratégia que eu posso adotar? Onde que eu posso mexer aí para ver a diferença, por exemplo? Cada produtor vai olhar o histórico da sua propriedade, como é que ele costuma fazer, o cultivar, né? De repente a semente já está comprada, não dá para mudar o cultivar, será que vale a pena olhar diferente essa data de plantio? Então, embora o solo neste momento esteja bom, vamos colocar aqui um plantio no dia 10 de outubro, para ver o que acontece, né? Vamos modificar aqui, vamos ver o resultado. Então, olha só, eu posterguei, então em vez de plantar no dia 20/9, né? A chuva voltou, o solo está bom, mas olhando para esse problema que eu posso ter lá na frente, eu vou modificar. E vamos ver como é que fica aqui. Vamos ver aqui. Melhora muito, hein? Olha só, melhora muito. Por quê? O que acontece? Eu entro no florescimento, nós estamos com a tela grande, ele vai mudando, com um déficit hídrico menor. Né? Olha aqui. Tá vendo? Você lembra que a gente tinha um déficit acentuado quando entrava no florescimento? E agora não, ele está menor. Então vale muito. Isso traduz em produtividade para a planta. Sem dúvida nenhuma. Nós saímos de 87, né? Nós ganhamos praticamente 10% em produtividade. Isso então, com um atraso aí de 20 dias no plantio, Cristina? 20 dias no plantio. E olha que nós saímos de uma condição boa, porque essas chuvas que vão acontecer no mês de agosto vão dar uma condição excepcional para a região. Mas nós temos aqui a sinalização de que novembro pode ser um mês seco e que falte água. Então vale muito a pena acompanhar mais de perto, ainda está um pouco longe, mas eu acho que vale a pena, nesses tempos em que o clima anda tendo alterações significativas, é essencial que o produtor acompanhe de perto para ele mudando a estratégia e tirar a melhor produtividade. Né? Você vê aqui, se isso aqui fosse uma realidade já nesse momento, nós estamos falando de 10% em produtividade, que é bastante coisa. Sem dúvida. Você entendeu a importância dessa ferramenta? Você poder comparar antes de colocar a sua semente no solo, o que o clima vai trazer aí, e a partir dessa informação, você poder simular a condição melhor para o seu plantio? É muito legal isso, é muito legal essa ferramenta justamente por causa disso, porque com 20 dias depois, né, obviamente, você vê as chuvas, você quer sair logo plantando, mas 20 dias depois te dá uma condição muito melhor de resultado lá na frente, se você esperar, se você tiver paciência e, obviamente, se tiver como acompanhar a evolução aí do clima, utilizando ferramentas como essa do CropView, né, Cristina? E às vezes pode ser não só adiar, mas de repente usar uma variedade de ciclo diferente, ou de repente ter outras estratégias aí, né, Cristina? Plantar primeiro alguma outra coisa e deixar a soja para um pouquinho depois. Enfim, ele pode ir mexendo nessas estratégias de plantio para garantir o melhor momento de plantio. Ele consegue visualizar isso no CropView, certo? É isso mesmo. E tem a possibilidade de entrar no simulador e fazer da mesma forma que eu fiz. Olhar para anos anteriores
entender como a região se comporta, né, ver este ano o que a meteorologia está sinalizando, né, e a partir daí realmente tomar a melhor decisão. Muito bem. E você fez esse mesmo exercício para Rio Verde, lá em Goiás? Para Rio Verde, Goiás. Vamos lá. Eu fiz aqui, deixa eu colocar, que eu já extraí do CropView para vocês. Ele extrai muito rápido, mas para nós não ficar não trabalhar com muitas telas, eu já fiz antecipadamente. Então, Rio Verde está aqui, né? Da mesma forma, um cultivar de soja com um ciclo de 120 dias entre 2008 e 2018. Aparentemente, Rio Verde tem uma condição mais, mais tranquila do que Dourados, né? Em termos de chuva, né? Sim, aqui o desafio em termos de clima parece menor, né? Você vê que na média aqui as produtividades nós estamos falando acima entre 86%, né? 84%, 85%, né? Então nós temos na média uma produtividade 10% maior do que Dourados. Nós temos Rio Verde, então, o vazio sanitário, historicamente, ele acontece no mês de outubro, né? Então, já é possível, mas olha só que interessante, você vê de 2008 aqui a 2013, nós temos aqui, logo no começo de outubro, sinalizando produtividades acima de 90%. Com exceção aqui de 2012, todos os anos eu já tinha 90% aqui logo no começo. Quando eu olho de 2013 até 2018, olha como muda essa condição. Né? Você vê 2014 um ano que foi difícil, e foi mesmo, porque foi um ano de seca, né? 2015 também teve que esperar um pouco mais para plantar, mas acima de 90% só em novembro. Né? Olha, 2016 também praticamente não teve essa condição, né? Foi também lá para o meio de novembro. 2017 teve aqui, olha, plantio no meio de outubro, teve uma perda aqui de mais de 20%, não muito grande, porque está 79%, mas olha só, nós tivemos acima de 90% só em novembro. Então você vê que o clima realmente ele vem tendo alterações que tem que fazer, que o produtor ele tem que observar essa condição e ver o que está mudando em cada região, porque é fato que ele está diferente, né? Então talvez as estratégias também tenham que ser diferentes. Mas tá mostrando que para 2018 temos aí uma condição favorável já no início de outubro, pelo menos, né, Cristina? Sim, nós chegamos aqui, ó, a partir de 10 de outubro, já acima de 90%. Vamos dar uma olhada aqui? Vamos lá. Então, vamos aqui olhar no CropView. Eu fiz o plantio no dia 5 de outubro, né? Também um cultivar com 120 dias. E vou direto para o balanço hídrico, para ficar fácil de entender. A barra verde clara, que agora ela está a primeira no momento atual. Olha aqui como é que o clima ele está muito próximo da linha amarela, da média dos últimos 10 anos. É, verdade, verdade. Começa a recuperação nesse momento, ou nesse momento não, a partir de outubro, né? De outubro, da condição mais cedo, né, comparado com os últimos anos, mas olha só, olha o novembro aqui de novo. Deixa eu tirar aqui. Com chuva abaixo da média, né? Com chuva abaixo da média no novembro, ficou um buraco ali, né? Então, mas a condição é menos... mais favorável do que comparado com Dourados, Cristina. Você vê que é uma condição diferente. Dourados, você vai ver que essa linha amarela, ela caminhava aqui muito, muito próxima desse solo zerado de água, né? Que dá condição para a planta. Então, qualquer desvio em Dourados é muito mais sensível. E aqui, em Rio Verde, você vê que as chuvas, elas acontecem, né? Olhando a linha amarela, elas mostram um excedente ao longo da safra, historicamente falando, e que este ano nós temos um novembro que sinaliza ser um novembro difícil, mas em dezembro aqui mostra que as chuvas tendem a voltar para a média. Normal, né? Verdade. Normal. Agora, qual o impacto, então, desse novembro mais seco aí, digamos? Ou então, com menos chuva, né? Não dá para dizer que é mais seco, né, Cristina? Menor volume de chuva, né? Menor volume. Vamos olhar aqui para o cultivar o que acontece. Olha só. Então, aqui nós temos uma condição que o cultivar ele segura bem. Né? Plantando em dia 5, se a chuva acontecer
da forma como está prevista, embora em quantidades menores do que acontece normalmente, aqui segura bem. Você vê que a penalização, ela vai para um indicativo de chuvas maiores para o final do ciclo na maturação. É o excesso de chuva que penaliza, então. Exatamente. Ou o excedente hídrico aí, no caso, né? No final do cultivar. Então, o que nós vamos olhar? O que é a estratégia que o produtor? Ele vai testar cultivares aqui. Bom, eu estou trabalhando com cultivar de 120 dias, se eu fizer um ciclo mais curto, se eu fizer um ciclo mais longo, como é que ele vai se comportar, como é que eu vou chegar na época da colheita, historicamente falando. Se ele diminui 10 dias aí, Cristina, o resultado é melhor, será? Vamos olhar? No ciclo dele, né? Vamos lá. Diminuir? Tá, vamos ver, vamos fazer esse teste aqui. Então vamos pegar um ciclo de 110 dias, vamos dar uma olhada. A produtividade veio para cá. Olha melhor, só. Hein? Né? Ele tira aquela chuvarada em cima de momento crítico, né? Vamos ver o balanço hídrico como é que desenhou para esse caso. Ele abriu aqui a tela para a gente ver. Mas olha só, aí ficou mais na média, né? Então o que a gente vê? Parece que está sinalizando mais chuva para o janeiro. Então quando o ciclo fica mais longo, fica mais difícil. Mas só é possível se for te der condição de plantar mais cedo. Porque, olha só, nós estamos falando aqui de maturação e colheita 22 de janeiro, mas temos que plantar, abriu o vazio sanitário e está plantando. Né? Uhum. Então tem que acompanhar esse clima de perto aí para ver, nós ainda estamos no começo de agosto, né? Ainda tem muita chuva para rolar. Com certeza, com certeza. E muita interferência atmosférica ainda nas previsões climáticas, isso pode mudar. E por isso ter uma ferramenta dessa para, quando está mais próximo da época de plantio, simular essas possibilidades e traçar estratégias é bem legal, né, Cristina? Assim, ela ajuda bastante, né? E mais ainda, para quem tem um pluviômetro que coleta regularmente, ou quem tem uma estação meteorológica, pode trazer para dentro do sistema, dentro do CropView, os dados de cada talhão. Se tiver um pluviômetro por talhão, pode trazer os dados. Aí o balanço hídrico ele fica muito exato da propriedade. Muito bem. E se você quiser mais informações, como é que acessa o CropView? www.cropview.com.br, vai lá e experimente, faz o seu cadastro e ele já vai liberar gratuito uma data de plantio e você vai conseguir olhar alguns anos para trás e vai conseguir simular um plantio. Né? E aí, se gostar da ferramenta e quiser clicar no assine, é um custo bastante interessante para o resultado que a ferramenta dá. Muito bem. Então, entenda um pouquinho como é que funciona o CropView. Na verdade, não é previsão do tempo, né, Cristina? É uma simulação de como interagem aí fatores importantes para o desenvolvimento da lavoura, que solo, a qualidade do solo que você tem, a quantidade de chuva que você vai ter ao longo do ciclo e a variedade que você usa, não é isso? Exatamente. E o clima aqui ele é um insumo, porque nós temos dados aqui desde o ano 2000, então você pode olhar para trás e ver como é que a tua região se comporta e ver como cada cultivar teria se comportado em anos anteriores. E você tem também a previsão do clima para 10 dias e você tem uma tendência climática de 6 meses, que vem aí da Tempo OK, que é o nosso parceiro. Então, o clima aqui ele é um insumo para mostrar como é que a lavoura vai se comportar de acordo com o que acontecer ou de acordo com o que aconteceu. Muito bom. Cristina Queiroz, mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco. Semana que vem a gente volta atualizando informações aí em outras regiões do país para a gente entender como é que o clima vai influenciar na próxima safra. Tá chegando, Cristina, daqui a pouco começa. É isso aí, tá na hora de preparar o solo, né? E ver como é que tem que preparar e qual é a melhor estratégia. Então, semana que vem a gente se encontra de novo. Um grande abraço, obrigado. Obrigado, Cristina. Muito bem, tá então Cristina Queiroz, Rural Tecnologia, comentando com a gente as vantagens e os efeitos de se utilizar aí a ferramenta chamada CropView.